Paz de Jesus Cristo, irmãos. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com os irmãos. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Vamos falar aqui de Tomé. Nós temos uma pergunta aqui, né? Será que realmente Tomé era este camarada que era realmente cético, né? Incrédulo, o homem, o discípulo, o apóstolo das dúvidas? Vamos para a Sagrada Escritura, Evangelho de João, capítulo 20. Aqui tem a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Já neste versículo, a primeira coisa que nós temos que ver aqui, que é importante aqui para nós aqui, é acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E nós já tínhamos falado que antes da ressurreição de Jesus Cristo, Tomé era um homem de convicções, um homem determinado, um homem que, se fosse possível, daria a sua própria vida, né? Morreria com Jesus, mesmo em face de ameaça, e mesmo em terreno hostil, não deixaria o mestre sozinho, mas este também solidarizou-se em relação ali em convocar os outros discípulos também para acompanhar Jesus Cristo e não deixá-lo sozinho na sua empreitada, na sua missão. E também Tomé era aquele que buscava informação não somente para a sua pessoa, mas também para outros. É aquele que quis realmente uma definição clara e objetiva dos ensinamentos de Jesus Cristo, que reportasse ali aonde que Jesus estava e como deveria estar, a forma que deveria conduzir, o procedimento, a conduta que deveria nortear a vida deles. E Jesus mostra claramente que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Mas aqui nós temos um texto que está nos remetendo depois da ressurreição. Está falando depois da ressurreição de Jesus Cristo. Algo interessante aqui é que as portas estavam cerradas, todos os discípulos reunidos na casa, ali no cenáculo. As portas estavam cerradas. Ninguém entrava, ninguém saía. Estavam totalmente trancadas, fechadas, lacradas, né? Se é que nós podemos assim expressar. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo se apresentou no meio deles. Se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E aí foi-lhe proferida uma saudação. É muito interessante porque nós sempre temos ouvido muitos pregadores ensinarem, ensinadores da palavra de Deus, teólogos, dizendo que Jesus Cristo atravessou parede, e isto aqui na Escritura não diz isto. Não é uma verdade. Simplesmente Jesus se apresentou no meio deles. Jesus não atravessou paredes. Bem, Jesus se apresentou no meio deles, estando a porta fechada. E aí, quando Jesus se apresenta no meio deles,
ele faz a saudação: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os lados, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Olha aí, aqui em João está dizendo que eles viram as mãos e os pés e se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, olha aí de novo, chamado Dídimo, o gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Então Jesus apresentou-se a 10 deles. Quando Jesus se apresenta no meio e diz ali: paz seja convosco, Jesus não atravessa paredes. As portas estavam trancadas e Jesus se apresenta no meio deles. Uma expressão bem clara de Mateus capítulo 18, que Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 que são testemunhas da minha pessoa, Jesus Cristo está dizendo: eu me faço presente no meio deles. E Jesus se apresentou diante de 10 testemunhas dele, para mostrar ali a ressurreição, testemunhas da sua ressurreição. Começa já por aqui, olha só. Então Jesus se apresenta no meio deles, eles dão a saudação: paz seja convosco, que são 10. Porque Judas já tinha se enforcado, suicidado. Judas Iscariotes, que tinha outro Judas. Amém? Então, mas Judas Iscariotes já tinha se suicidado. E Tomé, aqui chamado Dídimo, não estava com eles, não estava no meio deles. Mas eram 10 que estavam ali reunidos. E esses 10 que Jesus assopra o Espírito Santo sobre eles. Ele diz que tem o poder de reter, para perdoar ou reter o perdão, de conceder, liberar o perdão ou reter o perdão. Então 10 pessoas já era ali uma base, uma representação clara, legal, para já haver um culto na sinagoga, um culto que pudesse celebrar a Deus. E 10 pessoas também já era uma grande representação do discipulado. O mestre precisava ter 10 para ele desenvolver o seu discipulado, para desenvolver ali o seu trabalho como mestre ensinador, como rabi ou rabino. Então Jesus Cristo ali tinha os 10, já tinha 10, que estavam ali presentes, que já era suficiente, falando aí de uma totalidade para com outros. Então os 10 já estavam representando todo o discipulado de Jesus Cristo. Então todos os discípulos já estavam sendo representados nesses 10, para receber o Espírito e para terem autoridade para perdoar ou não perdoar os pecados em nome de Jesus Cristo. E agora que nós vamos trabalhar aqui com outros evangelistas, que seria aqui Marcos e Lucas, e nós vamos mostrar aqui coisas interessantes para o nosso aprendizado nesta noite. Vamos lá? Em nome de Jesus, Marcos capítulo 16, nós vamos trabalhar aqui agora o último capítulo do evangelista Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. E aqui está dizendo assim: e Jesus tendo ressuscitado, olha aí, Jesus tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É um outro tema aqui muito importante para nós abordarmos mais à frente. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, discípulos de Jesus, os quais estavam tristes e chorando, escondidos lá na casa.
E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Isso é um relato que está registrado lá no Evangelho de João. Maria Madalena, ela tem um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo em frente ao sepulcro, do qual ela acreditava que ele era o jardineiro, o hortelã. Então, e aí Jesus dá a ordem para ela voltar e entregar uma mensagem para estes, que era para encontrar com Jesus na Galileia, e que Jesus Cristo retornaria para o Pai, para Deus, para o seu Deus e Deus deles, para o Pai dele e o Pai deles. Jesus subiria. E a Bíblia diz assim: não o crerão. Olha só, eles não deram crédito ao que ela estava ali reportando a eles, anunciando a eles que ele vivia e tinha sido visto por ela. Não o creram. Já começa por aqui. E nós dissemos que era só Tomé. Assim, não foi assim que nós aprendemos? Vamos continuar? E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. Agora já é Lucas 24. Está falando aqui do caminho de Emaús. Aqueles dois discípulos de Jerusalém estavam indo para Emaús. Então, quando Jesus Cristo se apresenta no meio deles, ali junto com eles, e aí surge ali um diálogo, da qual Jesus Cristo vai relatar que já estava escrito nos Salmos, nos profetas, em Moisés, quer dizer, na Tanar, na Torá, né, no Ketuvim e no Nevim, quer dizer, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, toda história, toda profecia, todo relato acerca de Jesus Cristo, que ele deveria padecer, deveria sofrer, mas também ele iria ressuscitar e depois entrar na sua glória. Está registrado nas Escrituras. E Jesus vai ter um discurso, vai falar, vai mostrar para eles ali, né, vai fazer ali a Haggadah, vai fazer toda a narração histórica para eles. E no partir do pão, quando eles estão lá no entardecer, lá no pôr do sol, que Jesus entra na casa, no partir do pão, Jesus abençoa o pão, parte o pão, e aí os seus olhos se abrem, e aí eles reconhecem que era Jesus que estava. E Jesus desaparece diante dos seus olhos. E a Bíblia diz que eles voltam correndo, olha só, que é o versículo 3 do capítulo 16 de Marcos. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Olha, volta lá para falar com os 10. Volta lá para falar com eles. Não creram. Também outras duas testemunhas da ressurreição não creram. E nós dissemos que era só Tomé. Mas segura aí, continua me acompanhando, que nós vamos entender que é a questão de Tomé. Versículo 14 fala assim: finalmente apareceu aos 11. Quando fala que apareceu aos 11, quer dizer, nós entendemos que tem um intervalo aqui, da qual Jesus Cristo aparece aos 10, que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 24. Estando eles assentados juntamente, todos reunidos, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus vai chamar a atenção dos 11, não só de Tomé, meu amado, meu querido, minha querida. Olha só, meu irmão,
você, crente na pessoa de Jesus Cristo, você, igreja, servo de Deus, olha só, Jesus chama a atenção dos 11 por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade. Jesus havia ali permitido que outros fossem anunciar que ele já tinha sido ressuscitado, e mesmo assim eles não deram crédito. Jesus chama a atenção dos 11, não só de Tomé. Mas vamos lá para o relato dos 10, porque a Bíblia nos mostra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, essa passagem aqui também é importante para o nosso aprendizado. Em nome de Jesus, vamos lá, o último capítulo, aqui, a partir do versículo 36. Louvado seja Deus. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam, ou que estavam vendo algum espírito. Vocês lembram, Mateus capítulo 14? Jesus está andando sobre as águas. E os discípulos se assustaram. Os 12 se assustaram. E gritaram, aqueles homens que ali na noite, ali, olha a questão ali do medo. E eles gritaram: é um fantasma. E quando Pedro percebe que era Jesus, ele fala assim: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir sobre as águas. E Jesus fala: bem, e Pedro anda sobre as águas. Mas quando Jesus entra no barco, Jesus repreende ali o vento. E Jesus chama a atenção, primeiramente de Pedro, e depois chama a atenção dos outros, homens de pouca fé, homens tímidos, medrosos, né? Por que duvidaste? Então nós temos essas expressões tanto ali em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 5. E aqui eles estão atemorizados e pensavam que viam algum espírito. Opa! Parece ali Jesus. Os camaradas ficaram assustados, atemorizados. Falaram: que é isso que nós estamos vendo aqui? Jesus tinha morrido. E agora estão pensando que estavam vendo um espírito. E disse-lhes, é Jesus Cristo falando com eles: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Jesus está chamando a atenção deles. São os 10. São 10 ali, amados. Aí Jesus fala assim: vede. Vede. Jesus pede para contemplar. Vede as minhas mãos e os meus pés. É o mesmo relato de João lá no capítulo 20. Jesus mostrou a mão e os pés. João fala isso. E aqui Lucas está falando: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Não é para ter dúvida. Sou eu mesmo. Não é um espírito, não é o outro que está aqui, não. É eu mesmo. E aí Jesus fala assim: tocai-me e vede depois. Vede depois um espírito. Olha aqui. Não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Opa! Jesus se apresentou, não é um espírito, não, de carne e osso. Se apresentou ali diante disso. E ainda Jesus falou assim: vede, olha as mãos, olha os pés.
e toca-me. Pode tocar. Mas eles tocaram Jesus? Não, irmãos. Eles não tocaram, eles contemplaram Jesus, eles olharam para Jesus, eles viram Jesus, mas não tocaram Jesus. O texto mostra aqui para nós que estes 10 não tocaram em Jesus Cristo. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, isso ocorreu lá, o Evangelho de João mostra lá que cada alegria deles lá, eles ficaram tão alegres, eufóricos, que eles não sabiam o que fazer, a reação deles, eles ficaram paralisados diante de tamanha alegria. Mas não estavam crendo. Estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa que comer? Aí, o que foi apresentado? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Foi apresentado para Jesus. E Jesus comeu diante deles. Como é que um espírito come, se alimenta? Jesus se apresentou, amado, fisicamente para eles, carne e osso, não era simplesmente um espírito. Aleluia. E diz: o que ele tomou e comeu diante deles. Bem, aqui está mostrando aqui a situação aqui dos 10, quando Jesus se apresentou. O que realmente aconteceu na ausência de Tomé. Vamos voltar aqui o capítulo 20, versículo 25. Aí fala assim, vou ler o 24 melhor, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Vimos o Senhor, mas não tocaram, eles viram. Mas ele disse, quem ele disse? Tomé: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O problema de Tomé está aqui. Aqui que foi o destaque. Porque os outros viram e não tocaram, não apalparam. Contudo, Jesus permitiu: vocês podem tocar. Olha aqui minhas mãos, olha aqui. Jesus alimenta, come diante deles, faz a refeição diante deles. Aleluia. E vamos lá, vamos continuar. E aí Tomé fala: de maneira nenhuma crerei se não tocar, se não colocar minha mão ali nas chagas, nas feridas, se não tocar, apalpar do lado. Porque é interessante, irmãos. Enquanto Tomé falou: olha, da mesma forma que vocês viram, eu também quero ver. Isso aqui é interessante. Por quê? Da mesma forma que o outro viu, eu também posso ver. Da mesma forma que o outro teve experiência com Deus, eu também posso ter. Da mesma forma que o outro alcançou um milagre de Deus, eu também posso alcançar um milagre de Deus. Isso aqui é testemunho de fé. É testemunho que Deus não faz acepção de pessoas. E que se um alcança, o outro também pode alcançar. Só que Tomé, ele verbalizou, ele profetizou, que ele fez uma afirmativa aqui verbal
dentro deste ato confessional dele aqui, que ele simplesmente não estava concordando somente em falar assim, vocês viram, viram. Eu, além de ver, eu quero tocar. E se eu não tocar e não sentir o tato, não creio. E aí pegou Tomé, foi esta parte aqui, meu querido, porque os outros também tiveram a dúvida. Mas, até um certo ponto, se alegraram em contemplar o Mestre ressuscitado. E aí a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Olha, agora Tomé está juntos na reunião. Chegou-se Jesus estando as portas fechadas, olha aí, apresentou-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Novamente não atravessou parede. Jesus se apresentou no meio e disse, Pai, seja convosco. Irmãos, é difícil. É difícil a gente falar a palavra, pregar. Por que a gente tem que ficar inventando? Jesus atravessou parede. Não, tem que atravessar então a parede do teu coração. Você precisa crer, acreditar que Ele se faz presente em espírito e em verdade, através da ação do Espírito de Deus. Ele está com o Pai, mas a sua presença é real conosco através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus. Depois disse a Tomé, aí Jesus salta, Pai seja convosco, mas Jesus vai tratar com Tomé. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, olha, pega na minha mão, Tomé, e olha a marca, olha o sinal, olha a ferida, toca na ferida, toca aqui na marca, toca aqui no sinal, olha, contempla, vê-te as minhas mãos. Aleluia. Oh, glória. Chega a tua mão, olha, chega a tua mão e põe-na do meu lado. Pode pôr, Tomé. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Não seja incrédulo, seja crente. Creia, acredite, confie. Conclusão? Tomé também não tocou em Jesus Cristo, como os outros. Não tocou. Mas Jesus permitiu, tanto para os 10 quanto para Tomé. Pode pegar na mão, olha aqui minhas mãos, olha aqui meus pés, toca em mim e vede que um espírito não tem osso, um espírito como eu, um espírito não tem osso, não tem carne como eu tenho. E a Bíblia diz assim, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Eu não sei o que essa expressão que Tomé, se era uma confissão monoteísta ou simplesmente ele estava relatando essas palavras porque ele contemplou o Cristo ressuscitado diante dos seus olhos. Jesus vivo diante da sua pessoa. Aleluia. E aí Jesus fala assim para Tomé, olha a resposta. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado é você, que seja eu, que seja nós.
que através dessa sagrada escritura tenhamos fé e creiamos. Jesus não é um espírito, meu amado, ele vive, ele tem um corpo e ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Que Deus lhe abençoe. Espero que estas palavras possam ter trazido grandes esclarecimentos para a tua vida e entender que eu e você precisamos ter fé em Jesus. Não precisamos ver, não, meu amado. Precisamos crer que Ele é o mesmo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Shalom. Fica na graça e na paz de Jesus Cristo.